Saber Direito desta semana é sobre direito administrativo. O curso aborda procedimento licitatório, pregão e novos modelos licitatórios, dispensa, inexigibilidade de contratação, formalização, gestão e fiscalização dos contratos administrativos. As aulas são com o professor Daniel Barral. Olá, eu sou o Daniel Barral, professor de Direito Administrativo e Procurador Federal. Vim aqui numa sequência de 5 aulas atualizá-los a respeito do novo procedimento administrativo de contratações, licitações e contratações administrativas. Antes de começar a nossa conversa, eu gostaria de indicar uma obra de referência que é Licitações Públicas, dos professores Egon Bockmann Moreira e Fernando Vernalha Guimarães. Essa é uma obra que eu julgo inovadora em relação à abordagem que ele apresenta e que pautará um pouco a nossa conversa nesses próximos 5 encontros. Como eu disse, o nosso objetivo é falar um pouco sobre o universo das compras públicas, das licitações e dos contratos administrativos e estruturaremos os nossos encontros da seguinte forma. Nos 2 primeiras aulas, nos 2 primeiros encontros, falaremos sobre o procedimento administrativo da contratação, suas modalidades e os aspectos mais demarcados da legislação. No terceiro encontro, falaremos sobre as dispensas e inexigibilidades e nos 2 últimos encontros falaremos sobre as particularidades do contrato administrativo. Para iniciar a nossa conversa, é importante recordar o que dispõe a legislação e a Constituição Federal. Começando pelo Estatuto Maior, pela Constituição da República, no artigo 37 e 21, podemos extrair 4 lições essenciais para a compreensão da matéria. A primeira é que o procedimento administrativo de contratações públicas deve obediência irrestrita aos princípios explícitos e implícitos da Constituição Federal. E aqui eu me refiro ao rol constante no caput do artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência, princípio esse inserido nesse rol pela Emenda Constitucional 19 de 98 e que é um princípio instrumental, ou seja, ele serve de baliza de aplicação do gestor na condução dos processos administrativos sob sua guarda. E no caso específico da nossa conversa hoje, os processos administrativos de compras públicas. A segunda lição importante que extraída do Estatuto Constitucional é que, salvo hipóteses expressas previstas em legislação, o dever de licitar é inafastável. Essa regra encontra também refletida no artigo 2º da Lei 8666 de 93, a Lei Geral de Licitações, que abordaremos mais para frente. Então, recapitulando, a lição principal extraída do diploma constitucional é que o dever de licitar é inafastável, salvo expressas determinações legais que abordaremos no nosso terceiro encontro. A terceira lição importante de ser repisada aqui nessa abertura dos trabalhos é que a garantia do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que é uma cláusula assecuratória dos direitos do contratado, ela é uma garantia prevista em Constituição e se estabelece no momento da oferta da proposta. Isso é importante, já desde logo enunciar aqui, porque a garantia do equilíbrio econômico-financeiro é uma reserva que o contratado possui em face da administração e que, portanto, garante a ele que, apesar dos poderes exorbitantes que a administração dispõe durante a condução do contrato, ele não será impactado financeiramente. O equilíbrio econômico-financeiro acompanhará toda a história desse contrato e deverá onerar aquela relação de maneira equânime, de maneira justa. Então, essa é a terceira lição importante que fica da leitura do diploma constitucional. E, por fim, o inciso 21 do artigo 37, ele garante que as exigências habilitatórias devem ser aquelas mínimas necessárias para a seleção do melhor contratado, do mais bem capacitado para oferecer aquele serviço para a administração. E com isso, nós queremos dizer que nós não podemos inserir no nosso edital regras que sejam supérfluas, desarrazoadas, irrelevantes com o objeto contratado. Essa é uma regra que tem previsão constitucional, como eu disse, mas encontra um reflexo, encontra também um disciplinamento no artigo 3º, parágrafos 1º e 2º da Lei 8666, já comentada. Então, são 4 princípios constitucionais, 4 lições constitucionais
esculpidas lá no artigo 37 e 21, e que devem instruir, orientar toda a atuação do gestor na interpretação da legislação. Iniciando o nosso conceito de licitações, agora mais com os olhos voltados para a legislação infraconstitucional, eu extraio aqui, trago à colação, um conceito do professor Egon Bockmann Moreira, um conceito simples, mas que eu acho que reflete bem o conceito que precisa ser memorizado pelos senhores. Licitação é um processo administrativo por meio do qual a administração pública seleciona aquele mais bem capacitado para atender o interesse público. Então, aqui eu trago uma previsão do professor Egon Bockmann que se refere a processo administrativo. E aí, você que conhece mais a doutrina administrativa pode se questionar, processo ou procedimento, professor? Porque há doutrinadores que entendem que o processo de licitações públicas é um procedimento administrativo. Para ilustrar esse dissenso doutrinário, eu faço uso da doutrina da professora Lúcia Vale Figueiredo. Para essa autora, e que reflete, na minha opinião, o maior número de doutrinadores com pensamento semelhante, seria processo administrativo apenas aqueles em que há necessidade de observância da ampla defesa e do contraditório, a exemplo daqueles processos administrativos fiscais ou expropriatórios. E, ao revés, para esses autores, o procedimento administrativo seria a designação utilizada apenas para aqueles procedimentos em que, diante de uma sequência ordenada pela legislação de atos e fatos a serem produzidos para o atingimento de um resultado, a elaboração de um ato administrativo ou celebração de um contrato administrativo, nós falaríamos tecnicamente de procedimento administrativo. Por outro lado, nós temos a doutrina do professor Marçal Justem Filho. Para esse autor, com a visão muito particular do processo administrativo, não haveria que se falar em nenhuma hipótese de processo administrativo. E por quê? Para esse autor, a ausência de um terceiro imparcial, o juiz, que como existe nos processos contenciosos, nos processos civis, a ausência desse terceiro imparcial impediria que se falássemos de processo administrativo tecnicamente. Para ele, então, somente existem procedimentos administrativos. Entretanto, eu adoto aqui a doutrina, como eu disse, do professor Egon Bockmann Moreira, no seu livro específico sobre o tema, que para esse autor, independente da natureza do processo a que nos referimos, sempre falaremos de processo administrativo. Ele constrói o seu raciocínio, o seu entendimento, a respeito da lógica da relação administrativa. Sempre que houver uma relação administrativa entre o administrado e a administração pública, para esse autor, nós estaremos num contexto de nítido processo administrativo. E eu adoto especificamente essa doutrina para o processo administrativo de contratações públicas em razão das disposições expressas do artigo 4º da Lei 8.666. Esse artigo, que falaremos um pouco mais para frente, trata do direito subjetivo do participante do processo licitatório pela observância das regras ali contidas na Lei Geral de Licitações. Então, o artigo 4º, na minha opinião, ele demarca a lógica de processo administrativo de contratações públicas e, portanto, nos filiamos à terceira corrente. Então, quando falamos de processo administrativo, já que essa é a opção do legislador, nós temos que nos recordar imediatamente da Lei 9784 de 99. E esse diploma legal, lá no seu artigo 1º, estabelece as duas finalidades essenciais do processo administrativo. A primeira é a proteção dos direitos do cidadão e a segunda é o melhor atendimento dos fins da administração pública. Esse primeiro preceito vamos reservar para uma conversa que teremos imediatamente e falaremos aqui das finalidades do processo administrativo de contratações. Quais são eles? Nós temos também na Lei 8.666, no artigo 3º caput, a enunciação das finalidades do processo de contratações públicas. Vamos a elas. Primeiro, a finalidade é tratar os licitantes, os interessados em participar, de maneira isonômica, com isonomia. Isso decorre, é uma referência expressa, clara, ao princípio da igualdade esculpido lá no caput do artigo 37, como comentamos. Também busca trazer para a administração a proposta mais vantajosa, o que o professor Marçal Justem Filho alcunhou de
vantajosidade da proposta apresentada. E, por fim, após uma reforma da legislação em 2010, nós precisamos estar atentos a uma terceira finalidade do processo administrativo de contratações, que é a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E aqui eu faço um parênteses para já explicar essa nova finalidade, que tem o condão de rotacionar, de alterar o eixo de interpretação da legislação referente a contratações públicas. Isso por quê? Antes de 2010, nós tínhamos, como eu disse, duas finalidades: a isonomia no tratamento dos licitantes e a obtenção da proposta mais vantajosa. E aí nós logo fazemos a remissão àquela proposta mais economicamente interessante, desde que atenda os requisitos estabelecidos no edital. Mas agora, com a inserção em 2010, como eu disse, do princípio do desenvolvimento nacional sustentável, o gestor público, todos aqueles responsáveis pela condução desses processos, ele tem a obrigação de ter os olhos voltados para uma outra realidade. Ao procurar obter a melhor negócio para a administração pública, ele também precisa cuidar da promoção, como eu disse, do desenvolvimento nacional sustentável sob três vertentes, sob três aspectos. O primeiro é a sustentabilidade sociopolítica, o segundo, a sustentabilidade ambiental e, por fim, a sustentabilidade econômica. Darei exemplos aqui para melhor fixação. A sustentabilidade sociopolítica, ela é muito associada à recente alteração da legislação que inseriu cotas de contratações de contratos de serviços terceirizados para presos e egressos do sistema prisional, ou as dispensas de licitações associadas à coleta de lixo por catadores em situações de vulnerabilidade de rua. E também nós podemos identificar aqui situações em que há regras de desempate para empresas que empreguem pessoas com portadoras de necessidades especiais. Então, há um olhar da legislação para situações socialmente relevantes e que o legislador entenda como de necessidades de preservação. Também nós temos uma atenção do legislador para as licitações socialmente sustentáveis do ponto de vista ambiental, o desenvolvimento nacional sustentável com enfoque na questão ambiental. São conhecidas como licitações verdes e, nesse caso, se refletem numa especificação de itens com requisitos de sustentabilidade ou que incorporem requisitos habilitatórios que selecionam empresas com esse destaque. E, por fim, nós temos as licitações com sustentabilidade econômica. E aqui o grande exemplo utilizado são as licitações destinadas ou com exclusividade ou com preferibilidade para as microempresas e empresas de pequeno porte. Então, é importante, nesse momento, utilizarmos também o recurso do quiz. Eu vou chamar aqui a primeira pergunta para reforçar o que conversamos agora. Nos termos do artigo 3º da Lei 8666 de 1993, é correto afirmar que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da igualdade, seleção da proposta mais vantajosa para o administrador e a promoção do desenvolvimento global. Igualdade, seleção da proposta mais vantajosa para a administração e promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Letra C, isonomia, seleção da proposta mais vantajosa para a administração, promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E, por fim, letra D, liberdade de contratação, seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento global sustentável. A resposta certa é a letra C, porque as outras hipóteses elas não refletem adequadamente o que dispõe o artigo 3º da Lei 8666. O primeiro tipo de processo, mais identificado com o entendimento da doutrina mais tradicional, é aquele processo punitivo, que, como eu disse, envolve a aplicação de penalidades ou um processo administrativo disciplinar previsto na 8.112, ou mesmo um processo expropriatório. Nesses casos, o administrado ele busca valer o seu direito em face da administração, impedindo a aplicação de uma penalidade que vá violar a sua liberdade ou seu patrimônio. E aqui nós temos um processo nitidamente associado aos direitos fundamentais de primeira geração, aqueles deveres de abstenção do Estado. Por outro lado, nós temos os processos administrativos concessivos, muito associados aos direitos de segunda e terceira gerações
dos direitos fundamentais. Exemplo claro, os processos previdenciários em que um particular, o administrado, procura a administração para fazer valer no seu direito e insta a administração a verificar o atendimento dos requisitos estabelecidos na legislação e conceder o benefício caso ele atenda todos os requisitos. O terceiro, muito associado aos direitos de quarta geração, é o típico caso dos processos normativos das agências reguladoras, em que há uma participação do cidadão e do administrado na formação da decisão do poder público, seja no ato normativo, seja na adoção de um ato administrativo. Os direitos fundamentais de quarta geração são aqueles de informação, pluralidade e democracia. E por que é importante falar desses tipos de contratos, desses tipos de processos dentro da lógica do processo de contratação pública? Porque, como eu disse, o artigo 4º, ele foi muito auspicioso nas suas disposições para trazer para a administração um claro cuidado de controle dos atos administrativos ali tomados pelo cidadão e pelo licitante. Quando a gente para investigar, se debruçar sobre os direitos do processo licitatório, nós temos que avaliar o que queremos com o processo de contratação pública. Basicamente, que o Estado faça a melhor contratação possível. E de que modo ele pode alcançar esse desiderato? Primeiro, ele precisa observar as regras estabelecidas na legislação para esse fim. Também, que não haja favorecimentos nem perseguições. Como eu disse, o princípio da isonomia, da competitividade, é um princípio muito caro para o procedimento licitatório. E, por fim, que haja uma efetiva participação popular ao longo de todo esse processo. Nós temos uma regra específica na Lei 8.666, que é o artigo 39, que trata da participação popular em audiência pública em licitações de grande vulto. Mas hoje, cada vez mais, o processo administrativo é pautado por uma intensa participação da população, da sociedade, no processo de tomada de decisões do gestor público. Hoje nós temos o planejamento anual das compras públicas por legislações infralegais que, pouco a pouco, vão ordenando o processo decisório do gestor e fazendo com que as licitações elas convirjam para o atendimento das finalidades essenciais de cada um dos órgãos. O processo de contratações públicas é um processo crítico e decisório para que os órgãos públicos atinjam seus objetivos, atinjam seus resultados. Então, o que a gente pode concluir é que a inclusão e a eficiência serão os dois princípios reitores do processo administrativo nesse século XXI. Essa é uma lição que eu quero deixar, porque às vezes a interpretação da legislação é muito calcada na lei, nos dispositivos legais, e às vezes o intérprete ele esquece de observar os comandos superiores, os comandos constitucionais que devem pautar toda a nossa interpretação. Então, como eu disse, o artigo 4º ele insere um direito subjetivo de todos os participantes do processo em relação à preservação e à observância do processo administrativo, e isso é um ponto importante. Mas, quando a gente fala de isonomia, podemos ser tendentes a incorrer no erro de achar que nós não podemos inserir nenhuma restrição no processo de contratações públicas. Isso não é verdade. Na essência, licitar é restringir. Licitar é escolher um determinado participante por suas características intrínsecas em detrimento dos demais. Mas de que modo nós podemos restringir a participação ou escolher o mais bem capacitado a prestar um serviço? As restrições, e aqui eu faço referência especificamente ao artigo 3º, parágrafo 1º, devem estar associadas, concatenadas com o objeto da licitação, o objeto pretendido. Não pode haver no nosso edital, isso já é uma regra pacificada, e vamos desdobrar isso quando estivermos falando de habilitações do processo licitatório, mas não pode haver restrições irrelevantes ou descontextualizadas com o objeto pretendido. E aí o artigo 3º, parágrafo 1º, traz um rol exemplificativo dessas restrições indevidas, como restrições em razão da naturalidade, sede ou domicílio dos licitantes, por exemplo. Mas são meros exemplos. A doutrina, e especialmente a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, é farta de exemplos não previstos na legislação, mas que são vetados porque não observam esse caráter de conexão entre o objeto licitado e a necessidade do interesse público.
Quanto aos princípios, e eu mencionei aqui que nós temos uma série grande de princípios aplicáveis ao processo administrativo de contratações públicas. Nós temos os princípios gerais, previstos na Constituição, implícitos e explícitos. Nós temos os princípios declarados na Lei 8666, lá no artigo 3º caput, e também na Lei de Processo Administrativo. Por necessidade de otimizar o nosso tempo aqui, eu não tratarei de todos, mas quero ressaltar que dois muito importantes e muito relevantes, inclusive do ponto de vista das atualizações legislativas. É o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica. Esses dois princípios, eles hoje, por força da alteração trazida na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, eles ganham um relevo na interpretação da legislação e principalmente na condução dos processos administrativos. Se nós olharmos, e não é o objeto do nosso estudo aqui, as alterações da Lei 13.655, mas nós não podemos falar de processo administrativo hoje sem pelo menos endereçar as questões inovadoras trazidas pela legislação que eu comentei, que foi inserida na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro em 2018. Lá nós temos diversos comandos, seja para o administrador ou para as esferas controladoras, que devem pautar a sua avaliação primeiro em uma análise muito concreta, de efeitos concretos das decisões ali tomadas e avaliando sempre as consequências das decisões que sejam tomadas, seja na tomada de decisão originária ou mesmo no controle de legalidade daqueles atos. Então, a segurança jurídica e a razoabilidade, que já são princípios expressos na Lei de Processo Administrativo, a Lei 9784, elas ganham um colorido muito especial agora com a alteração da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Mas, voltando especificamente à nossa matéria, eu quero trazer dois princípios específicos do processo de contratações públicas. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o princípio do julgamento objetivo. Para auxiliar na compreensão desses princípios, eu gostaria de chamar o segundo quiz. Com relação à licitação, considere, inciso 1, a administração não pode, concluído o procedimento, atribuir o objeto da licitação a outrem que não vencedor. Inciso 2, o julgamento das propostas há de ser feito de acordo com os critérios fixados no edital. As proposições citadas correspondem, respectivamente, aos princípios licitatórios da isonomia e julgamento objetivo, letra B, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório, C, adjudicação compulsória e julgamento objetivo, ou adjudicação compulsória e publicidade. Então, a resposta correta é a letra C. E o que querem dizer, então, esses princípios, explicando melhor a questão apresentada? Vinculação ao instrumento convocatório é aquele que determina a observância irrestrita, tanto por parte da administração quanto dos administrados, das regras e determinações contidas no instrumento convocatório, seja o edital, seja a carta convite. Então, a administração, uma vez editadas as normas que regerão aquele certame, ela não pode se afastar, ela não pode desobedecer às regras por ela mesma editadas. Então, essa é uma garantia para os licitantes de tratamento isonômico, de tratamento previsto antecipadamente e que regerá toda a relação jurídica travada entre os licitantes e a administração. Por outro lado, o princípio do julgamento objetivo é uma regra esculpida de segurança para o trabalho da comissão de licitação ou do pregoeiro, de que ele terá uma pauta de julgamento clara e muito definida no edital de convocação. Não podem haver critérios subjetivos, critérios obscuros para a seleção do licitante vencedor. Caso ocorra, isso é uma hipótese de anulação do edital por um vício que vai violar o princípio do julgamento objetivo. Apresentados os princípios essenciais do procedimento de licitações, cumpre agora nós investigarmos os detalhes, as modalidades, os tipos de licitação e os regimes de execução. Esses são conceitos que comumente são confundidos pelos intérpretes de primeira viagem da legislação e que eu buscarei aqui tornar um tema mais amigável, mais palatável para aqueles que estão estudando a matéria. Começarei a estudar as modalidades de licitação.
As modalidades de licitação são basicamente adaptações do processo administrativo de acordo com a natureza do objeto a ser licitado. Isso porque nós temos diversas necessidades a serem atendidas pelos processos de contratações públicas. E o legislador, na Lei 8.666, cuidou de definir hipóteses, adaptações do processo que sejam compatíveis com o grau de complexidade ou com a natureza do objeto a ser licitado. Então, as modalidades de licitação visam ser uma adaptação, um cotejo entre o que se pretende contratar com o procedimento a ser adotado. Nós temos na legislação ordinária, tradicional, a Lei 8.666, 5 modalidades de licitação. A concorrência, tomada de preços e convite, conhecido como modalidades tradicionais ou comuns, dado que são destinadas a mais variedade, a mais ampla gama de objetos licitados. Nós temos outras 2 modalidades específicas, o leilão e o concurso, que são voltados para objetos muito específicos e nós abordaremos na sequência. Contudo, a legislação de 93, ela vem paulatinamente sendo adaptada e ampliada por legislações extravagantes. Em 2002, nós tivemos a edição da Lei 10.520, a Lei do Pregão, e depois, em 2011, por conta dos grandes Jogos Olímpicos e da Copa, nós tivemos a Lei 12.462, que é a Lei do Regime Diferenciado de Contratação, que criou uma nova modalidade licitatória. Além dessas 2 extravagantes, nós temos o leilão voltado para os contratos de concessões e PPPs, previsto tanto na Lei 9491 como na Lei 8987. Essa última modalidade, ela aborda um tema muito específico, muito detalhado, que não será objeto de nosso estudo, que se volta mais para as modalidades gerais. Então, o objeto de nosso estudo, tanto hoje como no nosso próximo encontro, são essas 5 modalidades previstas na Lei 8.666, a modalidade prevista na Lei 10.520 e a Lei 12.462 do RDC, que inseriu, então, a última modalidade de objetos comuns. Começando a falar um pouquinho, antes de abordar cada caso específico, a primeira diferenciação típica, clássica, das modalidades comuns, concorrência, tomada de preços e convite. Elas se diferenciam pelo valor do objeto a ser licitado e agora nós temos que ter um cuidado quando estudarmos essa matéria, porque o regramento previsto na Lei 8.666 foi atualizado pelo Decreto 9418 de 2018. Esse decreto ele foi editado pelo Poder Executivo Federal com base na autorização constante no artigo 120 da Lei 8.666 e o leitor, ao se deparar com o artigo da Lei 8.666, verá que os valores estão desatualizados, mas há do lado a remissão a esse decreto e, portanto, é esse valor que deve ser aplicado nos casos concretos. Então, vamos a eles. Para obras e serviços de engenharia, no caso de convite, até R$ 330 mil, tomada de preços até 3,3 milhões e para concorrência aqueles valores acima de 3 milhões e 300. Já no caso das demais licitações, nós temos o valor de 176 mil para o convite de demais objetos que não sejam aqueles de serviços e obras de engenharia, 1.430.000 para tomada de preços e acima desse valor para a concorrência desses objetos. Sempre fazendo a referência que, em caso de consórcios públicos, de até 3 entes, esse valor é duplicado e acima de 3 entes, esse valor é triplicado. Agora, um alerta. A regra prevista no artigo 23, parágrafo 4º, estabelece que o gestor sempre tem a possibilidade de utilizar a licitação mais complexa, mesmo que seu objeto esteja inicialmente enquadrado num valor menor. Então, a concorrência ela sempre pode ser utilizada com base no disposto no artigo 23, parágrafo 4º. Além do valor, a concorrência ela é aplicada especificamente a alguns bens. E isso é um tema de, às vezes, muita cobrança, tanto em concursos públicos como no dia a dia dos certames licitatórios. E é bom que tenhamos presente as regras específicas. A concorrência ela é aplicada, então, tanto para os objetos enquadrados nesse valor que eu mencionei, como para a compra e venda de bens imóveis, concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais.
só fazendo um parêntese, nas licitações internacionais é possível a utilização, a legislação prevê a possibilidade de utilização tanto da tomada de preços como do convite. A tomada de preços é cabível para licitações internacionais, desde que haja um cadastro de fornecedores habilitados naquele determinado objeto ou área de atuação. E no caso de convite, é possível a licitação internacional desde que não haja nenhum fornecedor habilitado na determinada localidade pretendida. A tomada de preços é a modalidade intermediária, aquela que é cabível para fornecedores previamente cadastrados ou que atendam às condições de cadastro até o terceiro dia anterior ao procedimento licitatório, até o terceiro dia anterior à abertura dos envelopes. E o convite é a modalidade mais simplificada das que são entendidas como comuns, em que a administração convida 3 fornecedores previamente cadastrados ou não e depois disponibiliza para os cadastrados naquele determinado setor para se socorrerem daquela convocação em até 24 horas antes da data marcada para o certame. Ele divulga, então, essa carta-convite no átrio da repartição ou no mural, mas agora a gente tem que dar uma atualizada nessa legislação e entender isso também como necessidade de divulgação no portal oficial da internet desse determinado órgão e admitir a participação de todos aqueles interessados em até 24 horas da apresentação de propostas. 2 observações em relação à modalidade de convites, que são também necessárias de serem recordadas agora. Se não for possível obter um mínimo de 3 propostas de 3 interessados, a administração precisa repetir esse convite para mais interessados ou, diante da impossibilidade de obtenção desse número mínimo de propostas, justificar no processo. E por entendimento do Tribunal de Contas da União e da Advocacia Geral da União, não é possível dispensar a licitação se houver uma licitação deserta ou fracassada na modalidade convite. Falaremos mais sobre licitações desertas e fracassadas quando estivermos conversando sobre as dispensas e inexigibilidade de licitação no nosso terceiro encontro. Mas já fiquem com essa informação. Por fim, nós temos as 2 modalidades especiais. Nós temos o concurso, que é voltado para a seleção de trabalhos artísticos, científicos ou técnicos, em que há o pagamento de um prêmio ou remuneração para o vencedor. Essa seleção é feita por uma comissão avaliadora composta por experts. Nesse caso, há uma particularidade. A comissão não necessariamente precisa ser formada por servidores, dado que, às vezes, a especialidade, a expertise necessária para avaliar o trabalho não é de conhecimento comum, vulgar. Então, às vezes, você precisa selecionar especialistas de ramos muito específicos do conhecimento humano e, portanto, a legislação admite que não sejam servidores os componentes da comissão de avaliação. E a última modalidade prevista na Lei 8.666 é o leilão. Ele é voltado para a venda, basicamente, de bens, sejam aqueles considerados inservíveis para a administração, os bens móveis inservíveis, ou para a alienação de bens, e aí é uma exceção prevista ao que eu comentei na concorrência. Vocês se recordam que eu mencionei que a concorrência é utilizada tanto para a compra como para a venda de bens imóveis, mas há uma exceção. No caso de bens imóveis adquiridos por procedimentos judiciais ou obtidos em dação e pagamento, o artigo 19 da Lei 8.666 autoriza que esses bens sejam vendidos por meio do leilão, que é um procedimento muito mais simplificado e que, por sua própria natureza, tende a obter propostas muito mais interessantes para o poder público, dada a sucessão de lances que são apresentados. Também para produtos legalmente apreendidos ou penhorados. Essa é a terceira hipótese prevista para a utilização do leilão. Uma última diferenciação, apenas para que passemos sobre todas as alterações e todas as vicissitudes e especificidades de cada uma das modalidades, é a diferença entre o prazo de antecedência mínimo de publicação, tanto do edital quanto da carta-convite. Nós temos um prazo mínimo de 5 dias úteis para o convite, 8 dias úteis para o pregão. Vamos falar especificamente no nosso segundo encontro sobre essa modalidade, mas eu já deixo aqui a informação para os senhores: 8 dias úteis para o pregão, 15 dias para o leilão,
15 dias para a tomada de preço em que o tipo de licitação utilizado seja o de menor preço, falaremos sobre tipo de licitação na sequência. 30 dias para a tomada de preço melhor técnica ou técnica e preço, ou concorrência com menor preço ou maior tarifa, maior oferta, desculpe. E 45 dias para concurso ou para concorrência que adote o regime de execução de empreitada integral. Atenção, essa é a única hipótese em que o legislador associou o regime de execução do contrato com prazo de antecedência de publicação do edital. São 45 dias, eu repito, para a concorrência que adote o regime de execução de empreitada integral. Por quê? Veremos quando estivermos falando dos regimes de execução contratuais que a empreitada integral é aquele regime de execução mais complexo, em que a empresa integradora ela precisa se associar com outros prestadores de serviço específicos de cada uma das habilidades daquela construção para entregar um bem todo completo e acabado para a administração. Então, o prazo de 45 dias, mais dilatado, se destina a garantir que a empresa integradora ela tenha tempo suficiente para procurar essas empresas, obter a aceitação de fornecimento por parte desses fornecedores e ter a segurança do atendimento do interesse da administração. Então, 45 dias para concurso, concorrência com regime de empreitada integral ou quando adotar o melhor técnica ou técnica e preço. Chamo agora aqui, então, o terceiro quiz para a gente testar os nossos conhecimentos. A Lei 8666 de 1993 prevê como modalidades licitatórias a concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão. Como eu disse, 5 modalidades. Nesse cenário, assinale a alternativa que apresente a modalidade de licitação cabível para concessão de direito real de uso, que envolva valor inferior a R$80 mil. A. Convite. B. Leilão. C. Concorrência. Ou D. Tomada de preço. Se nós analisarmos essa questão exclusivamente sob o ponto de vista do valor, tenderíamos a entender cabível aqui o convite. Inclusive, o valor de R$80 mil já não é mais o teto do convite, né? Como vimos, o valor máximo é R$176 mil. Mas a questão aqui traz embutida um conhecimento que eu comentei com os senhores. A concorrência ela é aplicável toda vez em que nós estivermos tratando de 3 hipóteses: compra e venda de bens imóveis, concessão de direito real de uso e as licitações internacionais. Então, portanto, por se tratar de concessão de direito real de uso, a modalidade aplicável, cabível, é a concorrência. Falando um pouco agora sobre como escolher essas modalidades que acabamos de comentar, é importante entender os conceitos de parcelamento e fracionamento das licitações. O parcelamento é desejável, o fracionamento é uma mácula, é um vício identificado no procedimento licitatório. Então, para entender exatamente cada uma dessas modalidades, vamos à legislação. O artigo 23, parágrafo 1º, é o comando que determina o parcelamento em tantas quantas forem possíveis, técnica e economicamente viáveis do objeto pretendido. Então, para ampliar a competição, para permitir a participação de mais interessados, a administração ela deve ser obrigada, ela é impelida pela legislação a parcelar em tantas quantos técnica e economicamente viáveis sejam o objeto pretendido. E aqui uma observação. O artigo 23, parágrafo 1º, ele não pode conduzir a administração à realização de um mau negócio, de modo que parcelamentos artificiais que não estejam associados com a melhor proposta, como eu disse, uma das finalidades do procedimento licitatório, elas devem ser evitadas. E aqui eu faço referência a um exemplo do Tribunal de Contas da União, que evoluiu no seu entendimento. Até 2013, o Tribunal de Contas da União tinha o entendimento de que serviços terceirizados não poderiam ser unificados numa mesma licitação, no mesmo objeto contratual. E a partir de 2013, especificamente no Acórdão 1214 de 2013 plenário, e depois evoluindo na sua jurisprudência, hoje o Tribunal de Contas da União já autoriza contratações de pool de serviços no mesmo contrato, por entender que naquela situação, naquele objeto específico,
não há uma restrição do mercado. Os fornecedores desse nicho de atuação, eles estão habilitados a atender o interesse da administração, mesmo nessa conformação de pool de serviços, como eu mencionei. Então, nós temos que ter muito cuidado na interpretação da legislação, porque se há uma regra específica, como a constante no artigo 23, parágrafo 1º, ela não pode andar divorciada das finalidades esculpidas no artigo 3º. Toda a atuação do gestor, ela deve ser iluminada tanto pelos princípios constitucionais, como eu comentei anteriormente, como pelas finalidades específicas da licitação. Então, há sempre uma tensão entre a necessidade de ampliar a competição e a obtenção da melhor proposta para a administração. Essa aplicação concreta pelo gestor, ela deve ser feita sempre com muito fundamento, sempre com muita robustez técnica, mas o gestor ele não pode, sob pena de se afastar da finalidade, como eu mencionei, parcelar o objeto de maneira acrítica, de maneira que o afaste das finalidades do procedimento licitatório. Por outro lado, o fracionamento, que é previsto tanto no artigo 23, parágrafo 2º, parte final, como no artigo 23, parágrafo 5º, aí de maneira mais detalhada, é aquela fuga da modalidade licitatória prevista para aquele objeto, quando o gestor ele tenta fracionar, como o próprio nome diz, o objeto em parcelas e as licita sem observar a modalidade compatível para o todo integrado daquele objeto. Eu vou me permitir ler o artigo para melhor compreensão dos senhores. O artigo 23, parágrafo 5º diz o seguinte: é vedada a utilização da modalidade convite ou tomada de preços, conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente. Então, ele continua, mas essa é a parte interessante para a nossa conversa aqui. Então, sempre que você puder realizar de maneira conjunta e concomitantemente, no mesmo local, parcelas de um mesmo serviço, você deve observar a modalidade mais ampla, mais complexa do procedimento licitatório. E aqui há uma particularidade que eu queria destacar com os senhores. O Acórdão 1570 de 2004, que é um paradigma para a compreensão desse ponto, ele fixou um entendimento no âmbito do Tribunal de Contas da União de que o mesmo local é a mesma região geográfica em que aqueles fornecedores estão habituados a participar de certames licitatórios. Esse entendimento, ele colide, na maior parte das vezes, com o entendimento doutrinário. Se vocês forem buscar as obras de referência, como essa que eu mencionei no início da nossa conversa, você verá que os autores eles tendem a entender mesmo local como o mesmo sítio geográfico em que aquela determinada intervenção, seja de engenharia ou prestação de serviço, esteja sendo realizada. Até porque não tem sentido, na nossa opinião, e aí fazendo coro com a doutrina mais abalizada, entender que bens ou prestações ou intervenções de engenharia executadas em locais absolutamente distintos, mas que não tenham nenhuma solução de engenharia ou técnica que as una, que as unifique, não tem sentido você aplicar a lógica do fracionamento para recomendar a adoção da modalidade mais complexa. Então, há aqui sempre, como em todo ambiente de interpretação legal, um dissenso entre o que diz a maior parte da doutrina e o que vem entendendo o Tribunal de Contas da União, mas aqui eu deixo o alerta que esse é um entendimento já reiterado. Esse mesmo entendimento manifestado no Acórdão 1570 de 2004 foi manifestado no Acórdão 1620 de 2010, relatado no informativo número 24. Então, o gestor público ou o aplicador do direito responsável pela execução desse contrato, desse processo administrativo, precisa ter conhecimento desse dissenso, precisa conhecer a doutrina, mas ter o conhecimento dos acórdãos do Tribunal de Contas da União, até para que possa ter uma decisão informada em relação à seleção da modalidade cabível nesse caso, né?
Apresentada a modalidade de licitação, nós precisamos falar sobre os tipos de licitação. E aqui começam as confusões e eu pretendo elucidá-las. Como eu disse, modalidades de licitação são customizações do procedimento. Já os tipos de licitação nada mais são do que os critérios de seleção da melhor proposta. O legislador da Lei 8666 utilizou 4 tipos de licitação, basicamente: menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior oferta. Aqui já adianto uma conversa que teremos no nosso segundo encontro. A lei do RDC, Regime Diferenciado de Contratação, introduziu uma 5ª modalidade, um 5º tipo de licitação, que é a administração contratada, prevista lá no artigo 8º, inciso 5, da Lei 12.462. Essa modalidade, esse tipo de licitação, melhor dizendo, ele só é aplicável para os objetos que são executados sob o regime diferenciado de contratação. Então, aqueles objetos específicos, o rol detalhado previsto na lei especial, ela pode utilizar esse tipo de licitação que comentaremos quando estivermos falando especificamente do RDC. E aqui vai uma observação em relação aos tipos de licitação para que você possa entender por que costumeiramente se fala que a licitação acaba sendo simplesmente do menor preço. O melhor técnico, técnica e preço, pelo que consta na previsão no artigo 46, ele é adotado exclusivamente para a seleção de serviços com natureza predominantemente intelectual. E aí o legislador, no caput do 46, ele adota até uma enunciação exemplificativa. Ele fala da elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e engenharia consultiva em geral. Contudo, e aí vai um alerta, o rol de aplicação não é exaustivo, aqui previsto no caput do 46. Nós devemos sempre relembrar que a Lei 8666 cuidou de tratar dos serviços técnicos especializados lá no artigo 13 da Lei 8666, que tem outras hipóteses de serviços especializados e que podem ser selecionados pela melhor técnica ou técnica e preço. O parágrafo 3º desse artigo diz que, excepcionalmente, esse tipo de licitação ele pode ser adotado para outros objetos, que não serviços predominantemente intelectuais, mas reclama do gestor uma justificativa, demonstração com laudos técnicos de profissionais abalizados no mercado, que acaba afastando, na prática, a adoção desse tipo de licitação para outros objetos. Isso é uma inovação, já fazendo um cotejo com o tema do nosso segundo encontro, que foi inovado, atualizado pela legislação do regime diferenciado de contratação. A seleção por melhor técnica e preço lá tem um escopo de atuação muito mais amplo do que consta na Lei 8666 de maneira tradicional. E já que estamos falando disso, vale a pena dar notícia também de uma outra diferença existente entre a Lei 8666 e o regime diferenciado de contratação. Interpretando a legislação, o TCU entende que, de uma maneira geral, os critérios adotados na técnica e preço devem ser equânimes, devem ser equivalentes, o que significa dizer textualmente que a ponderação de peso entre o critério técnico e o critério de preço devem ser de 50% a 50%. Já a legislação do RDC é expressa em dizer que há a possibilidade de um desbalanceamento de 70% a 30% para a técnica. E os aplicadores do direito, os gestores que estão no dia a dia atuando, entendem que essa preponderância da técnica acaba sendo necessária, em determinados casos devidamente justificados, para selecionar aquela melhor proposta que atenda o objeto pretendido. Então, mais um cotejo para a sua compreensão entre a legislação da Lei 8666 e a Lei do RDC. Por último, o maior lance e oferta, ele é mais associado às concessões de direito real de uso ou para a venda de bens imóveis, como eu disse, bens móveis e imóveis através do leilão. É possível você, então, verificar uma concorrência
por maior lance e oferta, quando estivermos falando de concessão de direito real de uso, mas esse é um tipo de licitação claramente associado à modalidade leilão. Nessa modalidade, nós teremos a aplicação mais franqueada, mais comum desse tipo de licitação. Por fim, nós falaremos agora das formas de execução. E quando nós falamos de formas de execução do contrato, nós estamos falando já da empresa contratada executando o objeto pretendido, né, pela administração, seja uma obra ou serviço de engenharia ou serviço técnico contratado. Nesse caso, a legislação cuida também de tratar de 4 situações, 4 formas de execução desse contrato. Quais são elas? A primeira é a empreitada por preço global. A segunda, empreitada por preço unitário. Depois nós temos a tarefa e a empreitada integral. Havia uma hipótese que foi vetada, que é a da administração contratada. Essa hipótese ela foi vetada quando da edição da Lei 8.666, sob o fundamento, à época da Advocacia Geral da União, de que ela poderia induzir a administração a realizar contratos ruinosos, contratos desastrosos. De que tratava essa administração contratada? Ela envolvia a lógica de pagamento da empresa simplesmente pela apresentação das notas fiscais do que foi executado. E a forma de remuneração inseria uma taxa adicional inserida nesse regime de execução. Isso, óbvio, reclamaria uma fiscalização muito maior da administração e o risco de não se ter um controle a miúde do que está sendo executado era muito grande. Então, na nossa avaliação, andou bem a Advocacia Geral da União ao propor o veto dessa modalidade, mas é importante dizer que, por se tratar de uma forma de execução, prevista ao longo da Lei 8.666, nós ainda podemos encontrar aqui e acolá alguma remissão a essa expressão, administração contratada, a exemplo do que ocorre no artigo 7º, parágrafo 5º, quando falamos lá da indicação de marca. Lá consta ainda uma remissão à administração contratada, mas, como estamos comentando aqui, ela não existe, ela não é um regime de execução autorizado, posto que foi vetado aqui no artigo específico. Retornando, então, às modalidades que atualmente existem, eu começaria a explicar um pouco a tarefa. A tarefa é aquela que é destinada aos pequenos trabalhos, em que há o fornecimento de um preço certo com ou sem fornecimento de materiais. Esse é o tipo de regime de execução destinado àqueles pequenos reparos, hoje comumente contratados, inclusive, pelo sistema de registro de preços, que é uma sistemática de contratação para compras e serviços da administração. Mas, afastado a tarefa, nós temos então ainda 3, a empreitada por preço global, a empreitada por preço unitário e a empreitada integral. Rapidamente aqui, para a gente compreender adequadamente esse objeto, e aí eu já faço alusão para vocês que querem se aprofundar nesse tema, ao Acórdão 1977 de 2013, plenário TCU. Esse acórdão ele aborda esses regimes de execução e discrimina em que hipóteses se deve utilizar um ou outro. E como nós devemos aplicar corretamente ou entender adequadamente para cada objeto. A empreitada por preço global, na dicção da lei, é quando se contrata a execução de obra ou serviço por preço certo e total. Se destina, basicamente, para contratações de objetos mais comuns. E aí eu faço exemplo de um grande projeto, Minha Casa Minha Vida, em que havia a contratação de unidades habitacionais mais simplificadas, de processos de contratação mais simplificados. Nesses casos, a contratação por preço global era mais adequada, inclusive porque facilitava a fiscalização por parte da administração pública. O preço unitário é quando se contrata a execução de obra ou serviço em preço certo por unidades determinadas. Isso reclama da fiscalização do contrato, um acompanhamento mais a miúde, porque o pagamento somente pode ocorrer depois de atestado a fiscalização, a execução daquela determinada parcela do serviço. Por fim, a empreitada integral é aquela que eu mencionei e que é entendida na legislação alienígena como o turnkey. E o que é isso?
é aquela empresa que se dispõe a fornecer para a administração uma solução pronta e acabada, com todas as facilidades já instaladas naquela obra, pronta para uso. Então, aqui há uma integradora que se dispõe a fazer contratos, subcontratar determinados prestadores para entregar uma solução pronta e acabada. E, basicamente, a doutrina entende que a empreitada integral é uma evolução ou uma variação da empreitada por preço global. Então, essas são as formas de execução do contrato. Eu encerro aqui o nosso primeiro contato, já agradecendo a sua participação e anunciando o tema do nosso segundo encontro. Continuaremos a falar das modalidades de licitação, especificamente agora das modalidades extravagantes. Obrigado, até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV Justiça no YouTube, TV Justiça Oficial.